Escolher um alinhamento do texto como justificado, centralizado ou irregular é um ato tipográfico fundamental. Cada modo de alinhamento carrega qualidades formais, associações culturais e riscos estéticos únicos. Há 5 maneiras básicas de se organizar as linhas de composição em uma página. O texto centralizado é formal e clássico. Ele convida o designer a quebrar um texto conforme o sentido e criar formas elegantes, orgânicas. Centralizar é frequentemente o modo mais simples e intuitivo para posicionar um elemento tipográfico. O texto justificado dá uma aparência limpa à página. Seu uso eficiente do espaço o torna a norma para jornais e livros. Podem ocorrer buracos feios, todavia, quando o texto é forçado a caber em linhas de mesma medida. Evite isso usando um comprimento de linha que é longo o suficiente em relação ao tamanho do tipo. Conforme o tipo diminui, mais palavras caberão em cada linha. O texto alinhado à esquerda respeita o fluxo orgânico da linguagem e evita o espaçamento desigual que assola o tipo justificado. Uma irregularidade ruim pode arruinar a aparência relaxada e orgânica de uma coluna alinhada à esquerda. Os designers devem se esforçar para criar a ilusão de uma margem aleatória, natural, sem recorrer à hifenização excessiva. O texto alinhado à direita pode ser um desvio bem-vindo do hábito. Usado para legendas, barras laterais e outras notações de margem, pode sugerir afinidades entre os elementos. Pelo fato de ser incomum, o texto alinhado à direita pode aborrecer leitores cautelosos. Margens irregulares ruins ameaçam o texto alinhado à direita, assim como afligem os alinhados à esquerda, e a pontuação pode enfraquecer a margem rígida da direita. Os 4 modos de alinhamento formam a gramática básica da composição tipográfica. Cada um carrega sua bagagem histórica, que é percebida intuitivamente pelos leitores. As letras romanas são projetadas para ficar lado a lado, não em cima uma das outras. Pilhas de letras minúsculas são especialmente estranhas, porque os ascendentes e descendentes fazem o espaçamento vertical parecer desigual, e a largura variada dos caracteres faz as pilhas parecerem precárias. As letras maiúsculas formam pilhas mais estáveis que as letras minúsculas. Centralizar a coluna ajuda a equilibrar as diferenças em largura. Muitos sistemas de escrita asiáticos, incluindo o chinês, são escritos tradicionalmente na vertical. A forma quadrada dos caracteres suporta essa orientação. O modo mais simples de fazer uma linha vertical de texto latino é girar o texto da horizontal para a vertical. Isso preserva a afinidade natural entre as letras compostas sobre uma linha, criando um eixo vertical. No início do texto, o leitor precisa de um convite para entrar. As capitulares normalmente marcam a entrada para um capítulo de um livro ou para um artigo em uma revista. Muitos manuscritos medievais são iluminados com capitulares elaboradamente pintadas. Essa tradição continuou com o surgimento da imprensa. Antigamente, as iniciais eram pintadas à mão em páginas impressas, tornando os livros produzidos em massa semelhantes aos manuscritos, que eram mais valiosos que os livros impressos. As capitulares logo se tornaram parte da tipografia. Hoje, maiúsculas ampliadas são facilmente incorporadas como parte do sistema tipográfico de uma publicação. Uma viúva é uma linha curta ou uma única palavra perdida no final de um parágrafo. Um órfão é uma palavra ou uma linha curta no começo ou no final de uma coluna que está separada do resto do parágrafo. Afetam a leiturabilidade e interrompem a linha de leitura. Podem ser evitados fazendo-se alguns ajustes no tamanho de fonte, espaçamento entre palavras e letras ou quebrando linhas manualmente. Dingbats são fontes que utilizam símbolos ou ícones ao invés de letras e números. Em tipografia, indentação é o recuo de um texto em relação à sua margem. Os parágrafos não ocorrem na natureza. Se as sentenças são elementos gramaticais intrínsecos à linguagem falada, os parágrafos são uma convenção inteiramente literária projetada para dividir o conteúdo em porções mais apetitosas aos leitores. Recuo e quebra de linha e metade de interlinha adicional. Recuo externo com quebra de linha, também chamado de parágrafo francês. Símbolo sem recuo ou quebra de linha. Espaço adicional na linha, sem quebra.